indicador acústico e luminoso de intensidade luminosa. Quando o equipamento é alimentado a pilhas ou a baterias, é muito importante que o consumo seja mínimo ou, por outro lado, alguns equipamentos só devem estar ativos em momentos muito determinados, mas devem estar vigilantes durante todo o tempo. Este último nos obriga a manter a alimentação e a consumir energia da pilha. O circuito que sugerimos agora é um indicador de presença de luz, pois utiliza a luz para se ativar, mas na ausência da mesma se desconecta automaticamente e não consome. Quando o LED está tampado, o consumo é inferior a 1 mA. Na presença de luz se ativa o astável ao que está conectado, se ilumina um diodo LED e emite um som cuja frequência pode ser ajustada. No nosso caso se trata de realizar experimentos, mas na prática o fototransistor poderia, por exemplo, estar em um quarto ou num porão, e o circuito de aviso em outra parte para nos avisar, por exemplo, se alguém acendeu a luz. O circuito tem duas partes claramente diferenciadas. Uma delas é um oscilador astável construído com um 555, que já se estudou em Técnica 5, que, quando recebe alimentação através dos seus terminais 4 e 8, ilumina um diodo LED e emite um som, de frequência ajustável, através do alto-falante. A outra parte é um interruptor eletrônico ativado pela luz. Este interruptor consiste basicamente em um transistor NPN do modelo BC558, que permanece ao corte, ou seja, não conduz até que tenha uma tensão e corrente de base suficientes. Estes níveis são conseguidos com os resistores de polarização R1 e R2, quando o resistor R2 se conecta ao negativo da alimentação, terminal negativo do laboratório, o transistor que conduz, permitindo a passagem de corrente para o circuito integrado 555 e desta forma se ativa o astável, se ilumina o diodo LED e se ativa o alto-falante. O fototransistor. A conexão ao negativo da alimentação se realiza através do fototransistor, de tal maneira que quando este último recebe luz, se põe em condução e, como consequência disto, circula corrente através do resistor R2, polarizando a base do transistor Q1, que se põe em estado de condução. Quando não há luz ou esta é insuficiente, pelo resistor R2 não circula suficiente corrente para polarizar o transistor Q1. Este não conduz e o astável fica sem alimentação. Controles remotos. Este circuito pode ser utilizado para comprovar se os controles remotos emitem radiação infravermelha ou não. É normal que alguns controles remotos tenham falhas, que costumam ser de dois tipos, que as pilhas se esgotem ou que alguma tecla não funcione. Deve-se dirigir o controle remoto em direção ao fototransistor, em vez de apontá-lo em direção ao televisor, mas isso deve ser feito verticalmente para que incida bem sobre a zona sensível do fototransistor. Pode-se começar desde uma distância de uns 10 centímetros e ir se distanciando pouco a pouco. A sensibilidade de um circuito tão simples não é muita, mas suficiente para comprovar se o controle remoto funciona, e se isso acontecer, vamos ter uma indicação acústica e luminosa. A sensibilidade e o alcance variam com o nível da luz ambiente. Experimento. Pode-se fazer um jogo com este circuito e um controle remoto. Em um quarto escuro se colocam duas pessoas, uma com o circuito e outra com o controle remoto. A pessoa que leva o circuito mudará de lugar e a outra tentará localizá-la com um controle remoto. Quando detecte, o alto-falante emitirá um som e o LED vai piscar.